Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E hoje começamos com uma reflexão. Quando um engenheiro abre uma RT, ele está apenas assumindo a responsabilidade pelo aquele serviço ou por aquela obra, ou ele está assumindo a responsabilidade sobre as pessoas, o meio ambiente e toda uma sociedade? Aline, engenharia sempre será responsabilidade e gestão de impactos. Isso aí é de suma importância o engenheiro entender isso. E é por isso que hoje vamos conversar sobre ESG na engenharia, responsabilidade técnica e legal. E hoje temos um convidado super especial. Só que antes de apresentarmos, vamos apresentar os nossos patrocinadores. E o patrocinador master do podcast da Aero é a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea. Também caminham conosco a Vilarejo Acabamentos, há mais de 30 anos entregando com excelência. Costa Verde Empreendimentos, um empreendimento que com certeza cabe no seu bolso. E a MAV Gestão Ambiental, que chegou para perto e que está aqui conosco nessa jornada da nova temporada do podcast da Aero. Como é de praxe, eu sempre apresento o nosso convidado. Mas hoje eu vou abrir uma exceção para o meu amigo, porque eu tenho certeza que esse convidado é especial para ele. Esse está no coração. Um grande amigo, um amigo de mais de 15 anos. Somos contemporâneos na engenharia de segurança e ao longo dessa jornada tivemos e temos grandes trocas. A gente está sempre se falando, sempre se comunicando. Ele sempre gentilmente está conosco nos nossos eventos, trazendo conhecimento, enfim, entregando de verdade o que ele se propõe durante todos esses anos a entregar. Um profissional de excelência, um profissional de qualidade. Hoje tenho a honra de receber o meu amigo querido, engenheiro Álvaro Domingues, que vai entregar tudo. Seja muito bem-vindo ao podcast da Aero, meu amigo. Sensacional. Antes de tudo, agradecer, né, o convite. Fiquei assim, muito agradecido, de fato, e ver esse projeto de vocês que está assim, voando. Como é interessante, como é benéfico para os profissionais que estão aqui se atualizando. Os engenheiros estão começando, aprendendo de fato com quem pratica na prática, né? Quem vai lá no Gemba, onde as coisas acontecem. E estou aqui diferente não, estou aqui para entregar tudo e vamos lá, vamos falar sobre ESG. E é um tema tão atual e tão importante que esse tema está voltando agora em 2026 para a nossa mesa de debate, porque já debatemos isso, mais voltado para a engenharia civil, e agora vamos debater novamente, porque foi um pedido público, agora mais voltado para a área de segurança do trabalho. Mas vamos desmistificar um pouco, porque acaba que aparecem várias siglas e as pessoas acabam se confundindo. Correto. Então, você, Álvaro, que você tem essa experiência já nessa área, fala pra gente, assim, resumindo para as pessoas, ESG na prática. Maravilha. Num primeiro momento, quando a gente fala ESG, a gente imagina abraçar árvore, a gente imagina projeto de reciclagem e, no entanto, o ESG é muito mais que isso. E o ESG ele tem um impacto, inclusive, financeiro. Então, quando a gente fala ESG, são as siglas, né? Environmental, Social e Governance, ou seja, ambiental, social e de governança. E como isso se entrelaça justamente para as empresas. E aí, quando a gente olha mais aprofundadamente dentro do ambiental, dentro do social e dentro da governança, principalmente dentro do social, a segurança do trabalho ela ganha muito mais força. Então, manter as pessoas, os profissionais seguros
faz parte também da parte social. E um dos enganos aqui, começos na parte social, é pensar que o social é só projeto social. Então, quando a gente faz esse mapeamento macro, a gente entende profundamente que o ESG veio para ficar. E não é de agora, é desde 2004, com Kofi Annan, que vem aí trazendo esse trabalho todo de implementação ambiental, social e de governança. Acaba que na segurança do trabalho o impacto é realmente nessas 3 áreas, né? Porque o ambiente vai direcionar a falta da segurança ou não. Diretamente nas pessoas, afetando as pessoas, que é o social. Sim. E se não for bem gerido isso, acaba afetando principalmente a governança, tá ali ditando as regras do jogo, né? É um grande impacto, né, na questão da governança, com certeza. Eu queria aproveitar esse início de conversa, Aline, até antes da gente se aprofundar mais no assunto, porque a gente tem assim um deadline ali, um roteiro, uma série de etapas que tem vindo anterior, né, ao ESG de fato, que eu gostaria que você pudesse aprofundar, falar um pouco de tudo que veio antes de chegar ao ponto que estamos. E aí aproveitar e falar um pouco da sua carreira e de como você se embrenhou profundamente nesse assunto, porque hoje você é um dos grandes especialistas no assunto. Eu acompanho você, tenho sempre observado, verificado aí o que você tem postado, as informações, as ideias, né, vendo bastante coisa que você tem feito na internet e fora dela também. Então eu queria que você falasse um pouco desse assunto, falasse um pouco da sua carreira e nesse momento atual que a gente está aí com o ESG. É sensacional. E falar da carreira, primeiro, e aí fazendo conexão já com o ESG, pensar que esse tema está atual, está latente, né? Tem uma visão ali até 2030, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas esse tema ele vem refletindo desde 2004. Então, se a gente está olhando aqui desde 2004, é quando Kofi Annan, então secretário da ONU, ele reúne, né, os empresários e naquele momento a gente pensava assim, poxa, a saúde financeira da empresa é um bom indicador. Mas será que é um indicador suficiente? E aí veio essa reflexão. O próprio Kofi Annan, enquanto secretário da ONU, ele fala o seguinte, ele traz um relatório, 2004, que se chama Who Cares Wins. Ou seja, quem se importa ganha. Então aqui entra um viés de, beleza, o financeiro a gente entende que é importante, porém, e o meio ambiente? Como que você está cuidando da sociedade? E como, dentro de vários escândalos que aconteceram na parte de corrupção, não só Brasil, mundo, como você está enxergando o compliance, governança efetivamente dentro desses processos? E aí os investidores eles começam a enxergar outras opções para quando vai aportar dinheiro, quando vai comprar ações. Então, a partir de agora, antes de eu comprar uma ação, eu vou pensar muito bem, essa empresa está investindo em soluções sustentáveis, de fato? Essas empresas, de fato, estão buscando, de forma muito organizada, a parte social, incluindo segurança das pessoas, incluindo as questões da comunidade do entorno e também essa empresa ela tem estrutura blindada de governança, de compliance, de anticorrupção. Então, com essa característica, você ganha muito mais força. E mais avançada a nossa conversa, a gente vai começar a perceber que essa evolução se deu ao longo de 2004 e aí vem com uma agenda muito forte quando a gente fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aí tem uma agenda prevista para 2030, tá logo ali, né, para acontecer. E então a gente começa a ver que não é de hoje. Ela surge de 2004 e eu venho acompanhando isso desde... E aí, o Almir, a gente tem informações muito parecidas, né? Técnico, engenheiro, a gente fez engenharia de segurança do trabalho junto, então eu fui me desenvolvendo, então fui aprofundando também, vendo essa evolução ao longo do tempo. E aí vem, inclusive pela CVM, que fala o seguinte, empresas de capital aberto. O que é isso? Empresas que estão listadas na Bolsa de Valores são obrigadas a fazer o relatório de sustentabilidade,
que é uma forma de demonstrar efetivamente para a sociedade, para os acionistas, para esses stakeholders, essas partes interessadas, de que de fato você está performando bem. E aí, com base nisso, esses stakeholders tomam a decisão. Compro ou vendo ação. Então, assim, parte do princípio que não é só mais retorno financeiro. Então, a empresa ela pode performar durante 20 anos. Se tiver um acidente grave, né, e a gente tem vários exemplos disso, essa reputação ela cai por terra. Então, décadas de vitória caiu por terra por um acidente grave, uma crise. Então, essa fica a reflexão do ESG, a importância, que a gente vai comentar bastante sobre. Perfeito. Deu uma super explicação. É o que a gente vê nisso tudo que está englobado. Sistema de gestão integrada. Está englobado. Hoje já tem uma norma específica para ESG. PR 2030. Então, acaba que a pessoa fala assim, a gente esquece tudo que foi anteriormente a isso. Muito pelo contrário, tem uma escalada aí de informações que você vai juntando e vai criando. Porque não tem um escopo, é igual a gente vê nas normas, nas ISOs, inclusive, você não tem um escopo a seguir, porque nada é engessado. Porque cada um é dentro da realidade da sua empresa, né? E isso aí que eu acho que é o interessante da aplicação. É a jornada da melhoria contínua, né? É aperfeiçoar pode ser melhorado sempre. Então, o ESG... Agora, como que você foi para essa área? Perfeito. E aí acabou que eu sou muito fortemente ligado à segurança do trabalho. Isso desde o técnico, engenharia de segurança, né? Só que, paralelamente, eu também trabalho muito fortemente com ambiental, desde a minha graduação. Então, para eu ser engenheiro de segurança, eu tinha que escolher uma graduação, escolhi um ambiental. E aí, quando eu fui adentrando no ambiental, e aí eu saio como técnico de segurança do trabalho, passo ali pelo INEA, então eu passo pelo órgão ambiental a nível estadual do Rio de Janeiro, como analista ambiental, e aí começa a pulsar um pouco mais o ambiental. Me especializo, acho que a gente fez a formação até parecida, né, Aline, com o mestrado em engenharia ambiental pelo Instituto Federal Fluminense. Então agora, embebido, né, dessa área ambiental, tão fortemente como segurança do trabalho, a gente começa a integrar os sistemas de gestão. E aí, nessa integração, a gente vê que, igual pede importância, segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade é muito importante. Então, quando a gente vê, de fato, né, essa evolução, a gente entende que é muito mais estratégico. E aí a gente começa a enxergar de forma mais holística, mais macro. E aí vem soluções também mais estratégicas. Isso a gente pode aplicar tanto para pequenas empresas quanto para grandes empresas, que eu vejo que as pessoas falam assim, isso aí é coisa de grandes empresas. Mas se você já iniciar a sua empresa estruturando de uma forma que ela seja uma empresa saudável em todas essas áreas, você consegue crescer e sem embolar o meio de campo, né? Porque a gente vê que a maioria dos erros de projeto, os erros de execução, de governança, justamente por conta que as informações elas não se conversam. O pequeno, de modo geral, quando ele começa na brutalidade conduzir o negócio dele, ele vai seguindo uma jornada muitas vezes sem buscar essas qualificações que estão ali próximas, que são necessárias para ele poder ter uma boa governança. E aí ele vai crescendo muitas das vezes de maneira a chegar médio grande com todo o sistema dele enrolado, né? Com todo o sistema dele desorganizado. E aí eu queria até que você trouxesse essa informação, essa clareza para o pequeno e para o médio empresário, que é parte do nosso público. É aquele profissional que tem uma empresa pequena, que ele está buscando atender ali as questões contábeis, mas ele ainda não tinha se atentado à questão do ESG. E aí falar também, se você hoje, com essa agenda corrida, ainda está tendo tempo de poder atender essas pequenas empresas, médias empresas, na implementação do ESG. Sensacional. E é importante quando vocês falam, né, de tanta complexidade, o maior, né, o número de funcionário, o grau de risco maior, e também esses menores. Por quê? O BNDES, ele está utilizando esses critérios do ESG, inclusive para liberar alguns financiamentos, alguns empréstimos, etc. e tal.
fundamental. Então, faz a gente abrir realmente a mente desses empresários de micro e média empresa de que olha só o dinheiro na mesa. A possibilidade de você acessar esse recurso a partir do momento que você tem justamente essa organização, essa governança. E muitas das vezes começa com algo simples. Não é, lógico, guardada as devidas proporções, a gente não vai comparar uma empresa de grande porte, uma multinacional, com uma empresa de pequeno e médio porte. Então, aqui a gente vai trabalhar com adaptabilidade. Então, aqui a gente vai personalizar esse sistema de gestão para o tamanho deles. Então, faz necessário você ter essa estruturação para você ter acesso a esses benefícios que estão na mesa. Caso contrário, você não vai ser elegível para acessar isso junto do BNDES. Então, olha só a oportunidade. Então, respondendo um pouco mais direto, hoje eu não atuo, não é meu foco, né, pequeno e médio empresa, mas as maiores, porém, né, a gente dá sim alguns treinamentos, algumas orientações no sentido para acessar, né, esses benefícios. Você já consegue ter uma informação e consegue buscar no mercado talvez um profissional que vai poder atendê-lo nesse segmento. E a gente vê que no dia a dia a gente precisa implementar essas diretrizes no nosso trabalho. Por quê? Se a gente vai fazer uma captação de recurso para um evento, a feira construir, por exemplo, ou outra captação de recurso, a gente tem que atender umas contrapartidas sociais, ambientais, de governança, como é que aquilo ali vai ser feito, como vai ser prestado conta. Então, quando a gente vê isso, pode ser que para algumas pessoas elas não se atentem, mas isso é ESG. Sim. Quando eu trabalho muito com perícia de obras, quando eu vou fazer uma perícia que eu falo assim, poxa, ele poderia ter feito esse sistema de uma forma com uma qualidade melhor, para não precisar agora ter que derrubar tudo e refazer tudo. Olha o impacto ambiental, o impacto financeiro. O que a gente vê no dia a dia é que às vezes o ESG não é implementado. E são, gente, boas práticas. Só o tempo todo você trabalhando essas boas práticas que acaba que uma impacta a outra, né? Exatamente. Ou seja, impacto direto na vida do profissional da arquitetura, da engenharia, né, na execução do seu serviço, do seu trabalho, em levar a informação técnica para o contratante, que muitas das vezes precisa dessa informação. Eu entendo que muitas das vezes o profissional, né, na questão de buscar ali entregar um serviço, em alguns momentos ele, ou por falta, né, de ter essa veia de buscar mais conhecimento no ESG, ele deixa muitas vezes o dinheiro à mesa. Exatamente. Por não aplicar esses conceitos na prestação de serviço dele. Fala um pouco sobre isso, sobre essa aplicabilidade para o profissional prestador de serviço. Cara, sensacional. E essa oportunidade, até para esclarecer e abrir a mente desses profissionais, é lembrar que tudo começa, e aí falando para os engenheiros, né, especificamente, tudo que começa... é parte do nosso parte público. alta do nosso público, inclusive, é parte do entendimento que ART não é um papel somente. É uma anotação de responsabilidade técnica. Então, como profissional de engenharia, quer seja a área que você vai atuar, você tem essa responsabilidade e também tem uma responsabilização. Então, não é só cálculo e fazer a conta como manda o script. É quão de impacto ambiental isso pode trazer. A Aline trouxe um exemplo muito claro com essa construção, né, para evitar retrabalho. Então, parte do princípio da qualidade, efetivamente. Então, como que isso impacta a sociedade? Como que isso impacta o meio ambiente? E como que isso está dentro do compliance, né, dentro da legalidade, dentro do requisito legal, efetivamente. Então, isso já é, por si só, práticas materializáveis do ISG. Nós temos uma PR, né, que foi até mencionado, PR 2030, que é uma prática recomendável sobre o ESG, diferente das outras ISOs, que aí eu costumo dizer que o ESG, ele é um norte. Ele é você tem um horizonte, é um caminho. Mas como você vai fazer, como você vai materializar isso, nós temos outras ISOs, por exemplo, as ISOs, né, de Sistema de Gestão Integrado. Sim. Então, quando a gente olha o ESG,
o ambiental, ele está muito representado pela ISO 14001 de meio ambiente. Então, é o como fazer, né, da parte ambiental. Quando a gente olha a sociedade, a gente pode ligar isso à segurança do trabalho, responsabilidade social, e aí temos a ISO 45001. Temos também de responsabilidade social, 2 ISOs, inclusive, da responsabilidade social, 16 e a 26.000. Porém, a gente também precisa afastar um pouco esse entendimento que o social é só projeto social. O social dessa aqui do ESG, ele é muito mais amplo. É como você mantém as pessoas seguras. Então, segurança do trabalho entra muito fortemente aqui. Então, entra efetivamente. Então, aqui ganha muito força quando você mantém as vidas seguras. Então, entra inclusive no relatório. Então, se você tiver muito acidente, você pode perder algum investimento, você pode perder acionista, porque se você está tendo muito acidente, isso pode repercutir na sua imagem. Então, um acidente repercute ruim na sua imagem. E aí, a reputação, efetivamente. E também a qualidade. ISO 9001 vai falar muito sobre governança. E sobre todos esses aspectos, nós temos uma ISO que se chama 31.000. Gestão de risco. Aqui, a Almi, a Aline, entra um jogo mais estratégico. Porque a ISO 31.000, ela vai falar de risco, não é única e exclusivamente risco de saúde e segurança do trabalho. Probabilidade matemática de causar um dano, não. Aqui o risco, ele amplia. O risco é reputacional, o risco é econômico, o risco é ambiental, o risco 360 graus. Então faz muita conexão com ESG. Quando a gente olha para todos esses quesitos, porque agora o empresário, o CEO, o board entende sobre risco. Ele não vai entender sobre norma regulamentadora. Sim. Você não vai sentar na mesa dele e vai conversar, poxa, ó, a NR1 nova é importante, mas isso não vai convencer ele a investir dinheiro. Agora, quando você fala de risco reputacional, risco do negócio, risco da continuidade do negócio, da imagem, da reputação da empresa, aí você vai numa causa, vai numa dor. Aí você vai conversar com ele. E você vai ter lugar, espaço para conversar na mesa. Porque o risco é muito amplo, né? Não, aí você já está mexendo São no negócio. São diversos riscos. Já está mexendo E a gente automaticamente nos nossos trabalhos, a gente faz uma análise de risco, assim, rápida. Você chegou no lugar, você já faz uma análise. É automático pra gente, né? Tá bem curtido isso no nosso olhar técnico. Inclusive para a gente às vezes decidir, vai fazer um projeto ou não? Vamos fazer uma análise aqui. Agora não é um momento. Então os riscos englobados são muitos. Isso fica muito natural para a gente, é muito legal. Interessante, a questão me trouxe agora, ouvindo o Álvaro falar aqui, Aline, e conhecendo ele, né, ao longo desses anos, me remeteu agora informações de qualidade para você se tornar um especialista em algo profundo, 10.000 horas, aplicando, praticando, estudando, teoria das 10.000 horas, se aprofundando. E eu percebo essa profunda capacidade do Álvaro em buscar esse conhecimento específico de aplicabilidade, de entendimento, né, que vem ali naquela cronologia do que está acontecendo, bem antenado. E pegando esse gancho, eu quero que você, Álvaro, traga para o nosso profissional que está chegando no mercado algumas dicas, né, de como ele consegue buscar qualificações, sejam elas voltadas para qualidade técnica em vídeos, qualidade técnica em livros, o que está sendo apresentado, assim, alguns locais de que ele possa buscar esse conhecimento para aplicar na vida dele profissional. E essa, inclusive, é o profissional que está estudando, é o acadêmico, porque é a partir daí que ele vai começar a deslanchar a vida profissional dele. Cara, que sensacional. Eu agradeço essa pergunta, porque isso amplia até a possibilidade da gente, primeiro, indicar o podcast da Aero, que é, de fato, uma fonte confiável de conhecimento. Os profissionais que passaram aqui são profissionais que realmente foram lá no Gemba, onde as coisas de fato acontecem, erraram, né, se ajustaram, aprenderam, e está trazendo aqui o suprassumo do sumo para inovação, inclusive para mostrar aí com muita segurança para você. Então você ganha muito você assistindo o podcast.
podcast. Mudou um pouquinho a forma de adquirir o conhecimento. Sim. E o podcast aqui da Aero eu indico fortemente. Então, logo de começo já deu a oportunidade de eu indicar a Aero. E outra é entender que o jogo ele tem que ser jogado de acordo com o dinamismo que vai acontecendo. Então, a gente costuma falar muito de surfar a onda. Então, você tem que estar antenado para o que está acontecendo agora, para muitas vezes você antecipar. Quem chega primeiro bebe água mais fresca. Azul. É o oceano azul. Então, quanto antes você conseguir ler cenários, você consegue antecipar jogadas. Então, aqui, o ESG é uma coisa muito forte. Outra coisa que eu coloco muito tranquilamente aqui, PSM, Process Safe Management, ou seja, segurança de processo. Por muito tempo, nós aqui agora, eu posso falar muito tranquilamente, somos engenheiros de segurança do trabalho. E aí vem essa segurança de processo que vem muito fortemente já do petróleo e gás, que está avançando muito fortemente para a mineração. E olha, o agronegócio também está bebendo dessa fonte. Então, olha a possibilidade, já performa como a segunda função mais empregável de 2026, segundo o LinkedIn. Então, o dinheiro tá aí na mesa. Tá na mesa. E você que está estudando, você já pode começar estudando nesse caminho, nessa diretriz. Ou seja, você já vai olhar desastres. Você já vai olhar quando o acidente acontece por conta de um engenheiro ou a RT de um engenheiro, geralmente ele sobressai o muro da empresa. Então, quando a gente está falando isso, a gente também está falando de uma responsabilidade muito grande e o valor também dado a isso é bem grande. Então, uma dica... PSM, segurança de processo, busquem sobre isso em podcast, busquem sobre isso livros, etc e tal. Nós temos todos os preços, de graça, um preço de entrada e um preço mais avançado, que seria uma mentoria com alguns profissionais de renome, inclusive no mercado. Então, agora indo para o intermediário, tem cursos gratuitos na área, né, principalmente ofertado pelo CREA, ofertado por algumas instituições que incentivam, estimulam o estudante a se aprimorar. Então, tem essas vertentes de alguns cursos específicos. Indico muito fortemente para você ter uma visão integrada, auditoria de sistema de gestão integrado. Então, comece lá pela interpretação, né? Depois vá pela auditoria interna. E se você entender que isso é para você, avance para o auditor líder. Então, tem várias instituições reconhecidas que dá essa visão. Você vai ter uma visão 360 graus, meio ambiente, segurança do trabalho e qualidade, que vai conversar muito com ESG. Então, a gente vai ter esse olhar muito, muito forte. E, para além disso, e aí vem novos olhares de segurança do trabalho. Então, a gente está aqui numa escola que a gente foi ensinado a segurança do trabalho NR, norma regulamentadora, muito fortemente. Agora vem um movimento muito forte de HOP, fatores humanos. Então, esteja antenado, você que é da área de segurança do trabalho, esteja antenado para esses conceitos que você também vai antecipar muitos cenários. Então, assim, no cômputo geral, né, de forma geral, podcast, né, cursos específicos, gratuitos, investimentos baixos de entrada e, numa última instância, ali, acho que no upsell, né, uma esteira ali, mentoria. Você imagina ter um mentor, Almir, para falar sobre construção civil, toda a parte de projeto, combate a incêndio. Imagina ter a mentora Aline, né, construção e projetos efetivamente. Então, olha só as possibilidades. E você antecipa cenário. Vocês dois, é como se vocês tivessem uma lanterna na mão apontando para trás. Então, tudo que você passou, todos os perrengues, esse mentorado seu não vai precisar passar. Então, esse é um investimento um pouco maior, né? Porque vai da dedicação da hora de vocês, mas é um caminho que eu indico muito fortemente. Conheça aquela pessoa que você se inspira, tenta acessar ela em termos de mentoria. E esse caminho, inclusive, a gente estreitou lá na Aero para os nossos associados, porque a gente sempre se coloca à disposição. Primeiro que a gente faz a orientação profissional e de carreira anual, né, que a gente sempre tem muitos bons feedbacks, né, dos orientandos, e acaba que a gente se coloca à disposição. Os nossos associados sempre buscam para tirar uma dúvida sobre orçamento, sobre posicionamento profissional, seja como for. E ó, como é importante fazer parte de uma rede, né? Com certeza, isso não estava combinado, hein? Não.
E é uma jornada que nos deixa muito contentes, sim. no sentido de poder estar fazendo essas orientações aos profissionais que estão chegando, aqueles profissionais que já estão estabelecidos, mas entendem que é necessário. E eu quero aproveitar a dica que o Álvaro deu. Para você, profissional, as redes sociais do Álvaro vai estar disponível nesse podcast para que você possa segui-lo e conseguir entender mais sobre esse caminho traçado, essa jornada. E eu deixo uma reflexão para você. Você quer seguir caminhando com seus olhos vendados, Exato. no escuro, ou você quer se colocar junto com profissionais que já passaram por esse caminho e que já tiraram essas vendas dos olhos? Eu creio que essa, Aline, seja a grande pergunta que o profissional tem que se fazer. É tipo o mito da caverna. Isso. Vai aguentar a luz lá de fora e vai seguir, ou vai continuar no escuro encolhidinho? Perfeito. Verdade. Perfeito. Estamos aqui. Álvaro, muito bacana assim, as informações que você tem passado aqui nesse podcast. Eu sei que vai ser até rápido, né? Muito rápido. Por isso que eu quero aproveitar bem e buscar muita dica para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Aline, faça aquela pergunta para o Álvaro, que é a famosa pergunta dos R$10. Dos R$10 para a nossa audiência conseguir entender o que significa esses R$10. Ou uma pergunta misteriosa. Uma pergunta misteriosa. Então, quando a gente fala disso tudo, Álvaro, das ISOs, as ISOs são ferramentas Sim. hoje para aplicação, né, aplicabilidade ali do ESG nas empresas. Mas o que a gente vê nisso tudo é que tem aplicado mesmo uma cultura de prevenção. Exato. E essa prevenção é uma prevenção geral, porque a prevenção para a sociedade, a prevenção para o meio ambiente, é uma prevenção da qualidade do que está sendo entregue. Isso tudo é em busca realmente de uma melhoria contínua. E a gente acaba que vê que isso aí gera uma concorrência forte. Sim. E como que o mercado hoje ele está respondendo a essa concorrência? Tanto com os grandes quanto com os pequenos. O que você dá num panorama para gente? Com certeza. Primeiro é dividir o joio do trigo, né? Aqui a gente precisa entender que também é uma problemática que isso acontece. Quando a gente tem muita demanda, e aí o mercado vai buscar essas demandas, acontece também algumas possibilidades de greenwash, né? Esse termo greenwash é quando você coloca algo superficial para aparecer, né? Tem até um termo agora do Toguri que fala sabor ESG, sabor Sistema de Gestão Integrado. Então, o mercado ele já separa quem é realmente está implementado, quem está internalizado, quem está praticando, quem está com seu sistema de gestão vivo dentro, né, funcionando, pulsando, e quem realmente só está do sistema de gestão que a gente chama de sistema de gestão urso. O que é isso? Ele hiberna, e aí depois ele acorda, passa pela auditoria, e aí depois volta e hiberna de novo. Então a gente consegue diferenciar quem está e quem não está efetivamente implementado o sistema de gestão integrado. E aí a concorrência ela aumenta. Então, sim, tá? Inclusive, pelas minhas andanças aí de Manaus, Espírito Santo, né, São Paulo, entre outras, a gente percebeu muita coisa. Paralelo. Então, por exemplo, em Manaus, Suframa, né, que é a Zona Franca de Manaus, é obrigatório ser certificado ISO 9001. Então, não é facultativo, como todos os outros sistemas de gestão são facultativos. Você escolhe. É diferente de NR. NR não. Se você não cumprir, você está passivo de sanções e multas. Lá o ônus disso. Lá não. Lá a ISO 9001 é compulsória para você poder fabricar lá na Zona Franca de Manaus. Então, parte do princípio assim, ó. O jogo começa aqui. O mínimo é você ter a ISO 9001. Mais recentemente, dando um curso aqui antes de vir para cá, descobri que o Porto de Santos e São Paulo exigem também, para você continuar lá trabalhando no Porto, ser certificado ISO 9001, 14001 e a antiga OSA 18001, que agora é 45001, também é compulsório. Então, olha só, o ponto de partida já é a excelência do mercado. Então, a concorrência ela fica muito mais acirrada. Então, quando as pessoas já estão começando a implementar ou pensar em implementar,
Esses outros que têm uma barra um pouco mais alta já estão performando. Então, quando a gente começa a falar sobre o ESG, de novo, o ESG ele dá o horizonte. E quem demonstra a maturidade do sistema de gestão são as ISOs do sistema de gestão integrado. Então, essa concorrência, ela é assim, se você tem ISO, você está alguns passos à frente. Inclusive, a NR1. A NR1 fala lá no seu item, muito especificamente, fala o seguinte: você pode atender o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, com o seu sistema de gestão, desde que esse sistema de gestão atenda todos os requisitos legais dessa NR1 e outros requisitos de saúde e segurança do trabalho. Então, a própria NR1, Ministério do Trabalho, de forma muito tranquila, fala o seguinte, ele não vai falar se você tem ISO, mas fala, se você tem sistema de gestão, você pode atender a legislação com o seu próprio sistema de gestão. Então, olha só a oportunidade que você tem de estar à frente. Em São Paulo, a instrução técnica do Corpo de Bombeiro fala o seguinte: se você tem ISO 14001 implementada, meio ambiente, você ganha 1 ano a mais de licença no Corpo de Bombeiro. Então, quando você... Por isso que eu agradeço muito as perguntas de vocês, que dá a possibilidade de mostrar todo esse ganho. Então, olha a concorrência. Você tendo ISO e tendo acesso a várias vantagens, que é para estimular realmente a aplicação desse sistema de gestão. E se você não tem, você fica aquém de quem realmente está performando, de quem entendeu que esse jogo ele é mundial, né, global. A ISO está presente em mais de 170 países. Então, você adquirindo certificação ISO, você também está se colocando em pé de igualdade nesses países. Formação de qualidade, para você ver, para fazer até uma reflexão. Porque muitas das vezes o profissional maduro, o profissional já experimentado no mercado, ele tem que ser sempre um bom ouvinte e conseguir extrair informações que muitas vezes passa sem você fazer uma internalização importante. O Álvaro trouxe agora uma informação que de repente o ouvinte está pensando, mas aqui no Rio de Janeiro não tem essa IT do Corpo de Bombeiro dá 1 ano a mais de validade do documento por ele ter uma ISO. É importante que você saiba que a legislação do bombeiro ela é aplicável de acordo com a definição do Estado. Exato. Então, São Paulo, realmente, nesse aspecto, e em muitos outros aspectos, está na vanguarda da legislação. Essa legislação ela não está sendo aplicada no Rio de Janeiro, mas olha como é que são as coisas. Você me trouxe uma provocação a ser feita, possivelmente, para o próprio Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, para que a gente também possa aplicar, porque é qualidade. Sim. É você realmente aplicar o ESG na veia. É você buscar entregar um produto de qualidade para o teu cliente, para a pessoa que está na ponta recebendo. Não, peraí, se eu conseguir, então, estabelecer um processo na minha empresa, que é muito importante para ele poder ter qualidade, para que ele possa ter segurança, para que ele possa servir melhor a sociedade, para que ele possa ter governança, e ainda ter com isso o reconhecimento de que ele está fazendo a parte dele é de suma importância. E você trouxe isso para a mesa, para uma discussão com profissionais maduros. Então, você em casa, você profissional, não se acomode, não pare de estudar, não pare de buscar, não pare de entender que a vida da gente é uma jornada de melhoria contínua. E é através desses insights, dessas conversas, que a gente melhora a nossa profissão, o entorno, né, e tudo mais. E aí, no tudo mais, vem a questão do poder público que eu quero trazer à mesa. É aplicável também o ESG ao poder público? Porque aqui a gente está falando basicamente do privado. Mas e o público, que a gente tem tantas despesas, tantos projetos, uma engenharia pujante, uma arquitetura pujante, e que também está inserida fortemente na nossa sociedade. Fala um pouquinho da aplicação do poder público. Cara, que sensacional. Assim, são as perguntas que parece até que foi combinado. Cara, que fantástica oportunidade de eu esclarecer, inclusive, e aí comparando, né? NR, ela é aplicável, norma regulamentadora, ela é aplicável para órgãos privados, então empresas, e órgãos públicos, desde que estes tenham regime seletista, ou seja, regime CLT. Né, consolidações das leis trabalhistas. Então, a NR é isso. A ISO e outras recomendações, não tem essa restrição. Inclusive, você vai enxergar essa implementação desses sistemas
em prefeituras. Você vai enxergar essa implementação em órgãos militares, exército. Então, olha só, quando você amplia o seu campo de visão e você sai da corrida dos ratos, né? Que é o comum que a gente está vendo. Então, olha só a possibilidade. E eu tô para te falar, a Nikitsiri, que a gente chama, né, de Niterói, é uma prefeitura certificada ISO. E tem várias outras prefeituras. E o profissional talvez não esteja enxergando. Alguém ajudou a chegar lá na prefeitura e implementar a certificação ISO. Exatamente. E olha só a possibilidade de ser você, esse especialista, estar acessando junto à sua prefeitura, a prefeitura da região, né, e conseguir acessar isso. Então, a ISO e o sistema de gestão é aplicável não somente à empresa privada, mas o público, inclusive ONGs. Então, todas as instituições que é organizada, de alguma maneira, pode ser aplicável, pode ser certificada a ISO nesse sentido. Então, uma excelente pergunta que vocês fizeram. Uma resposta. A gente ainda vê, assim, essa aplicação bem mais tímida no setor público, Sim, né? Sim. A gente vê algumas iniciativas como o ICMS verde? Não, é o O ICMS verde é aplicável também, inclusive a prefeitura. É o ICMS verde, né? Isso. Então, tem aplicabilidade e é para você ver que ainda não é disseminado internamente, porque as pessoas ainda não sabem explicar como que você pode adquiri-lo. Qual é o ganho, né? Isso aí, ainda tem... Parece que o que falta realmente... Falta a falta de comunicação entre os setores, que a gente vê isso que é bem nítido no setor público. Falta aplicabilidade de indicadores suficientes que dê essa base para que... Agora, vamos começar por onde? Eu acho que falta técnica ali no meio daquela gestão, né? Não, com certeza. Tem que fazer uma crítica. Não, mas foi... Sim. Acho que antes de passar a palavra para o nosso entrevistado, eu queria fazer também aqui uma conscientização e uma análise crítica sobre essa questão, porque dentro das próprias prefeituras existe uma falta de qualidade social para os trabalhadores que é assim nítida. Quando você chega na prefeitura, você vê que parece que você está num ambiente que parou no tempo. Sim. Isso eu estou falando de mobiliário. Sim. E aí você está falando de atender uma ergonomia. O profissional que está ali trabalhando 8 no horas... No escuro, com ergonomia ruim. Com ergonomia ruim, com um equipamento já ultrapassado, Sim. muitas das vezes sem sistema. Não tem um sistema. Não tem um sistema básico. Exatamente. Eu conheço prefeituras que não têm o AutoCAD, que é o mínimo para uma prefeitura. Então, assim, o ESG no poder público, ele é de suma importância. Acho que o poder público tem que se conscientizar, os prefeitos, os vereadores, né? E aí eu busco aqui trazer essa informação para os nossos vereadores, para o prefeito da nossa cidade, que olhe com bastante atenção para as questões do ESG. Não é somente levantar uma bandeira e fazer igual o urso. Exato. Não é isso? É aplicação, é olhar para dentro do processo, é olhar para dentro das várias secretarias e buscar entregar qualidade para aquele servidor, para aquele profissional que ali está entregando o seu melhor. Né? Nada melhor do que o profissional entregar o melhor, mas a prefeitura também e o poder público entregar o melhor para o profissional. Melhor sistema, melhor mobiliário, melhor oportunidade, melhor, enfim, a melhoria contínua, né? Exatamente. E é sensacional. E perceber que, até pegando essa deixa de mobiliários, ergonomias, eu estava ministrando treinamento do sistema de gestão integrado interno, né, para uma grande exploradora de petróleo, inclusive, né? E aí a gente estava fazendo uma reflexão sobre a ISO 9001, que estava na versão 2015, teve uma emenda falando sobre mudanças climáticas de 2024 e já tem um final draft, um draft final que já vai ser publicado em 2026, ou seja, a gente já sabe que vai atualizar. Já vai atualizar. E aí, desde muito tempo antes, a cláusula 7.2.2 fala o seguinte: para você ter produtividade, para você ter qualidade na produção e no serviço, inclusive no serviço público, você precisa ter um ambiente socialmente protetor, então vai lá na parte social,
e também psicologicamente seguro. Se a gente psicossocial. Exatamente, se a gente junta o psicológico com o social, é fusão, né? Psicossocial. Então já está posto desde 2015, já está posto desde muito antes numa ISO de qualidade, não é segurança do trabalho. E lógico, a gente tem agora, né, que está muito em voga os fatores de risco psicossociais na NR1, etc e tal, mas as ISOs já estavam muito à frente do tempo e já estava lá numa ISO de qualidade. Também se reflete em segurança do trabalho, mas é bom mostrar que isso requer um olhar para você produzir mais e melhor. Você tem que fornecer esses ambientes, né? Tanto olhando para psicologia, tanto olhando para a sociedade também. Perfeito, Álvaro. Você sabe que eu dei um treinamento para as nossas gestoras da Feira Construir, justamente sobre a gestão integrada. Porque elas não tinham ouvido falar, e eu já ia dar esse treinamento interno, foi lá na Aero, chamei elas para participarem e elas falaram, cara, dá para aplicar em tudo. Abriu assim a mente da pessoa, dá para aplicar em tudo. Sim, é isso que nós vamos aplicar na feira, porque sendo uma feira que engloba engenharia, arquitetura e tantos riscos associados, não tem como você gerir como uma feira de exposição comum. Então você tem que pensar em tudo. Tem que ter projeto de engenharia de segurança, o projeto de elétrico, o projeto de acessibilidade, a sinalização. Você tem que ter tudo. E como que a gente vai organizar isso tudo junto? Opa, vamos fazer uma gestão integrada disso. Então, elas começaram a aplicar nas empresas, que elas trabalham, e uma outra tem uma empresa particular, e também com o nosso sistema para gestão da feira. Então, como é importante essas pessoas que estão iniciando na carreira saberem sobre como, tá bom, existe isso tudo, mas como que eu vou aplicar? Eu sempre falo, vai do início, aquela qualidade que você faz, você vai fazer um laudo. Se você já coloca o papel timbrado, que tem um cabeçalho, que tem uma revisão, você já está fazendo uma aplicação de uma norma de qualidade. Exatamente. Então são coisas básicas que às vezes as pessoas só não conseguem assimilar que isso já é a diretriz para você seguir na aplicação. Né? E eu gostaria, como a gente sempre fala para os nossos associados, os novos, os estudantes, tem muita gente mudando de carreira. Sim. E essa é uma dica que você já falou sobre podcast, sobre se atualizar mais, mas essas dicas, assim, tipo o pulo do gato. Exatamente isso que eu coloco no pulo do gato. É essa terminologia que eu coloco no pulo do gato. E vai um pulo do gato, tá? Quando eu estou querendo antecipar cenários, a gente não espera a norma chegar até a gente. Então, quero antecipar, eu vou lá na ABNT, e na ABNT tem a possibilidade de você fazer parte, né? Ou seja, numa consulta pública, ou seja, de você fazer parte de um comitê que vai tratar sobre determinada norma. Então, quando você acessa e faz parte do comitê, antes de você tá bebendo cedo, não, você está ajudando a construir a água antecipadamente. Então, antes de ir para o mercado, você já sabe o que está acontecendo. Assim também a comissão tripartite. Né? Então, quando vai discutir lá sobre a NR, faz parte da comissão tripartite, que você vai também saber antes da atualização da norma. Por exemplo, teve a atualização da norma NR10. Sim. Antes, a gente já estava lá, né, nos bastidores, com network e tudo mais. Perfeito. É exatamente isso. Bem, nosso tempo está terminando. Vamos fazer um bate-bola rápido? Toca aí. Vamos lá. Vou tocar pra frente. Bem, tô vendo que só eu vou perguntar aqui. Um bate-bola? Vamos lá. Álvaro, é para responder assim. Rápido, né? Resposta rápida, o que vier na mente. Perfeito. Uma palavra para ESG. Resiliência. Essa é a palavra, resiliência. E aí, se eu puder explicar um pouquinho mais, é a resiliência no sentido de você realmente ter a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. Então, resiliência. Que chega a ser até uma antifragilidade do sistema, né? Exatamente isso, exatamente. Vai perpetuar o negócio por muito tempo. Perfeito. Maior desafio da engenharia para você? O maior da engenharia é entender que a gente, embora sejamos técnicos, a gente tem que abdicar da técnica
para evoluir. Por muito tempo, né, e isso vem desde o técnico de segurança do trabalho, engenharia, estudo, conhecimento, etc e tal, mas para ascender na carreira, para ir para cadeiras um pouco mais altas, de tática para gestão, para CEO, C-level, nós vamos ter que entender que engenharia é sim matemática, é cálculo, é exatidão, né? A gente é muito pragmático, mas a gente tem que abdicar um pouco a mão da técnica e ir um pouco mais para relacionamento com pessoas, soft skills, porque é aí que mora a jogada. Aline, uma habilidade indispensável para o profissional. Seguindo aí por esse caminho, uma habilidade indispensável para aquele profissional que está nos ouvindo agora. Comunicação. Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, esse bate-papo aqui, é imprescindível. Eu costumo dizer que o profissional ele tem que ser antitímido. E eu já fui essa pessoa, já tive nesse lugar de fala, de timidez, de ser retraído. E com o passar do tempo, calejo, exposição a muitas situações, a gente consegue se deixar a gente falar, né? É isso aí, é um perigo. Deixa o microfone na mão e uma tela para gravar, não. Quero fazer outra pergunta e vou deixar a última para você. Tá bom, porque essa aqui é para qualificar mesmo o cara da ponta. Um livro que você recomenda para a nossa audiência? Cara, Lições Aprendidas em SST. É um livro que é o seguinte, ele não é um livro teórico, é o contrário. Ele é um livro de pessoas profissionais, gerentes, diretores, auditores fiscais, médicos do trabalho, que foram no Gemba, testaram e fizeram cases de sucesso e traz para esse livro. Conheço esse livro, hein? Trouxeram o supra-sumo. Supra-sumo, e dá 1000 páginas. Então, assim, e é um livro que você não é para você ler em ordem. Você tem uma dor, quero saber? Eu vou saber. CIPA, várias soluções sobre CIPA. É na mineração, no agronegócio, no petróleo e gás. Então, você vai lá direcionado. Eu quero pegar essa sua fala e fazer um comentário importante para a nossa audiência, que muitas das vezes a pessoa ela compra esse livro e não vou ler não, porque eu não quero me colocar aqui no que aquela pessoa pensou, no que aquele autor pensou. E não, na verdade, você através daquela busca, daquela capacitação, daquela escolha que aquele profissional fez naquele cenário, você pode tirar insights e melhorar aquele cenário, trazer novidades, porque a grande sacada dessa leitura é você poder melhorar aquilo que já foi lapidado. E você continuar levando para frente a mensagem. Então, pega com o erro dos outros. É melhor do que aprender com o seu. Exatamente. Então, fica essa composição na sua fala muito boa já. Sensacional. Bem, e o bate-bola, para encerrar o bate-bola, qual o conselho que o Álvaro dá para quem está iniciando na carreira? Assim, comece. Faça. Existe um termo em inglês chamado fake it until make it. Ou seja, finja até você conseguir. Porque a gente tem insegurança. Quando está começando, tem medo, tem insegurança, tem até para sair da zona de conforto, gera assim uma insegurança, mas vai. Porque é a primeira vez que você dirigir um carro, você vai lá, passou a marcha, olhou, hoje você faz de forma muito natural. A primeira vez que você apresentou um TCC, frio na barriga, horas ali estudando para aplicar. A primeira vez que você fez um DDS. A primeira vez que você conversou com um diretor. A primeira vez que você auditou em outra língua, em inglês, etc. Ou seja, vai ter insegurança. Mas se você não fizer, você nunca vai superar isso. Então, faça. O feito é o melhor que o perfeito tardio. Perfeito. E faça acontecerem várias primeiras vezes na sua vida. Porque isso é muito importante. É o que faz a gente ter, eu acho que além de experiência, é fome de vida. Exato. Porque nada como uma boa experiência, uma nova experiência, né? Saia da zona de conforto. Fica aí a dica. Eu vou deixar a pergunta final pro meu amigo. Fala. Pode ir. Tá pensando. Álvaro, eu quero fazer uma pergunta final profunda. Profunda, e aí assim me vem à mente um turbilhão de perguntas, mas eu quero ser
eu quero fazer uma pergunta de qualidade, porque eu sei que, como a gente disse no início, nós temos muitos pequenos empresários, profissionais que estão chegando no mercado, que ainda não tiveram, vamos dizer assim, dores mais agudas para compartilhar e que muitos deles estão tentando até passar por ela sem ter, que é o melhor, né? Que aí entra mais uma vez a questão da mentoria, de qual mesa você senta, com quem você caminha. E aí, a minha pergunta ela é simples na composição, mas eu acredito para quem está acompanhando esse podcast, ela vai ser muito forte para dar um caminho para aquele empresário, para o pequeno empresário que ouviu falar de BNDES, que ouviu falar de empresas que estão lá na Bolsa de Valores e que busca sequenciar e chegar naquele caminho. Por onde ele pode começar? Porque a gente falou bastante, foi profundo. Agora, eu tô no zero, mas eu quero ser uma Petrobras, eu quero estar listado numa bolsa, eu quero ter ali a mesma... Porque você começa pequeno. Sim. Mas quem disse que você não pode ser grande? Então, como é que o cara, hoje, buscando caminhar com SG para que quando ele chegar num porte médio grande, ele já esteja estruturado, tanto na parte da saúde, como na parte da governança, como na parte do meio ambiente? O que ele precisa fazer? Por onde você diz assim, comece por aqui? Cara, sensacional. E já dizia Benjamin Franklin, né? O melhor investimento é quando você investe em você mesmo, investir em conhecimento. Então eu começaria por aí, letramento. Conhecer de fato o que é esse ESG de uma forma um pouco mais profunda. Então, eu vou lá, nem que seja adquirir a prática recomendável 2030, que é a PR, que é um começo bem interessante para você entender até de forma pormenorizada como fazer ESG na prática. Diferente do que a gente até falou de algumas ameaças, de algumas possibilidades, como, por exemplo, greenwash. É um erro muito comum a gente começar a entender que a gente está fazendo ESG quando a gente está fazendo uma palestra de sustentabilidade, quando a gente está abraçando árvore, quando tem algumas situações. Existe isso como um tabu. E não necessariamente é isso. Então a gente precisa entender. Então começaria com letramento efetivamente para a gente entender. E aí se de fato faz sentido para o nosso momento ou pela intenção do crescimento da empresa. Então começa pelo letramento. Porque esse letramento ele se adapta para cada pessoa diferentemente. Cada momento, né? De maturidade da empresa. Dica de ouro. Perfeito. Dica de nossa, ouro. Olha, não esperava nada diferente. Nosso bate-papo ele renderia assim, eu acho que vários episódios, porque a gente poderia entrar aí em cada detalhe de cada assunto diferente, falando diretamente de segurança, diretamente de meio ambiente, de governança. Governança, então, é vasto o assunto, impactante a beça, temeroso para algumas pessoas, sensível, isso aí. Mas a gente vai ter outras oportunidades de marcar e bater esse papo, convidando outros especialistas, né, para a gente debater, ter mais assuntos. Que vocês tragam também para a gente as suas dúvidas, porque é através da sugestão de vocês que a gente convida os profissionais para vir aqui, que tira as dúvidas diretamente com eles. Né? Aproveitem esse espaço, que esse espaço é de vocês. Trazer hoje o nosso convidado aqui foi uma briga, porque ele acabou de ser papai, tem uma agenda atribuladíssima de mentoria, de cursos, palestras, inclusive, salvo engano, essa semana ele já tem mais um evento para tá entregando de excelência. Então, assim, muitas das vezes o pessoal da ponta acha que foi fácil, não foi. A gente está trazendo um palestrante nacional para trocar uma ideia, para trazer as suas vivências, para falar um pouco de um assunto que é de suma importância para a nossa sociedade. E isso porque vocês nem veem bastidores, porque já aconteceu de tudo. Temos os bastidores, exatamente. Olha, gente, eu gostaria muito de agradecer esse nosso bate-papo, mas antes vou agradecer aos nossos patrocinadores por proporcionar essa troca de conhecimento técnico de qualidade. Nosso agradecimento especial à Mútua, que é a Caixa de Assistência do Sistema Confiacrea. Exatamente. É o nosso braço sustentável
que sempre está aqui apoiando o podcast da Aero. Uma grande parceira. Não tem como não agradecer. Não tem. Mútua. E sempre lembrar da Mútua. Ó, aqui. Caminham conosco. Que bom que caminham conosco, acreditam nesse trabalho, acreditam no podcast da Aero e na entrega. A Vilarejo Acabamentos. Vilarejo Acabamentos dispensa apresentações, uma empresa de mais de 30 anos, entregando excelência no que faz. Obrigado pelo carinho de sempre. Costa Verde Empreendimentos, um empreendimento que está no nosso coração. Lá com certeza vai ser um lugar maravilhoso de moradia. Muita facilidade na compra de lotes a partir de 400 metros quadrados. A MAVE, uma empresa especializada em licenciamento ambiental e engenharia, de um grande parceiro nosso, um associado querido. Obrigado por entender que esse movimento, que esse trabalho que temos feito à frente do podcast da Aero é um trabalho que abrange a sociedade de modo geral. Então, obrigado por estarem conosco nessa jornada. Perfeito. Encerramos aqui mais um episódio do podcast da Aero. E a gente agradece a sua participação, Álvaro. Muito obrigado por você se dispor a estar aqui com a gente. Eu acho que essa é a primeira oportunidade de muitas que a gente vai ter aqui, se Deus quiser. Obrigado. E sigam as nossas redes sociais. Estamos ativos no Instagram com @aerordo_oficial. Porque conhecimento compartilhado, ele fortalece a engenharia, aproxima profissionais e transforma a sociedade. Porque se ninguém fizer nada, nada será feito. Muito obrigado por estarem conosco no podcast da Aero e até a próxima oportunidade. É isso aí.